Nos ciclos anteriores do Bitcoin, uma coisa era quase certa. Depois do halving vinha a subida parabólica. 7.000% em 2013, 291% em 2017, 541% em 2021. Só que dessa vez, algo diferente aconteceu. O rally pós-halving foi de apenas de 100%. E agora, o Bitcoin está ali na faixa dos 70 mil dólares e lutando para superar a resistência de 80 mil dólares. Fechando no negativo pós-halving pela primeira vez na história. Muita gente está frustrada, muita gente está confusa e muita gente está se perguntando a mesma coisa. O ciclo de 4 anos do Bitcoin acabou? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Nesse vídeo eu vou te explicar o que são os ciclos de 4 anos do Bitcoin, de onde eles vieram e por que funcionaram e o que mudou. Vou te mostrar quem são os novos participantes que entraram nesse mercado e como o comportamento deles está mudando a dinâmica de preço do Bitcoin no mercado atualmente. E no final, eu vou te dizer o que você pode fazer para navegar nesse novo cenário sem frustrações e sem perder dinheiro. Para entender os ciclos do Bitcoin, você precisa antes entender quando ele nasceu. Em 2008, o sistema financeiro global entrou em colapso. Bancos quebraram, governos interviram e os bancos centrais do mundo inteiro injetaram enormes quantidades de dinheiro na economia global para evitar o colapso total, e o que ficou conhecido como afrouxamento quantitativo, ou do inglês, quantitative easing. Em resumo, imprimir o dinheiro de forma sem precedentes. E foi exatamente nesse cenário que Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin em 2008. E quando a rede começou a operar em janeiro de 2009, o mundo inteiro estava inundado de liquidez artificial. Dinheiro barato, juros baixos, capital procurando retorno em todo lugar. Isso não é coincidência, o Bitcoin nasceu e cresceu em um ambiente de alta liquidez global. E as pessoas que acompanham o mercado há mais tempo perceberam algo importante. Os grandes movimentos do Bitcoin coincidiram com os grandes momentos de expansão de liquidez global. Quando os bancos centrais afrouxam as condições financeiras, o capital busca mais risco e o Bitcoin acaba se beneficiando. Em outras palavras, desde o início, o Bitcoin nunca foi imune ao ambiente macroeconômico global. Ele nasceu dentro dele. Agora, eu preciso te explicar o que é o halving e por que ele criou esse ciclo de 4 anos. O Bitcoin foi programado com um limite fixo, 21 milhões de unidades. E para controlar o ritmo que novos Bitcoins entram no mercado, Satoshi criou um mecanismo chamado halving. A cada 210 mil blocos minerados, que dá aproximadamente 4 anos, a recompensa que os mineradores recebem por validar as transações cai pela metade. Imagina uma mina de ouro, onde a cada 4 anos cai pela metade a quantidade de ouro que você pode extrair por dia. Menos oferta, mantida a demanda, o preço tende a subir. Essa é a lei básica da economia. Foi exatamente esse mecanismo que historicamente impulsionou os ciclos do Bitcoin. O padrão se repetiu 3 vezes de forma impressionante. Após o halving de 2012, o Bitcoin saiu de 12 dólares e chegou a 1.100 dólares. Após o halving de 2016, o Bitcoin atingiu quase 20 mil dólares em 2017. Após o halving de 2020, o Bitcoin chegou a 64 mil dólares em 2021. E em todos esses ciclos, o ingrediente que amplificava todo esse movimento era sempre o mesmo: o investidor de varejo. Pessoas físicas que viam o preço subir, sentiam o FOMO, entravam na euforia e fazia o preço subir ainda mais. E quando caía, vendia no pânico, amplificando também as quedas. Essas eram de 70%, 80% e costumavam marcar o fundo daquele ciclo. Então, se o halving continua acontecendo, por que o ciclo atual foi diferente? A resposta está num novo tipo de participante no mercado Bitcoin que entrou definitivamente em 2024, o investidor institucional. E quem são eles? São fundos de investimentos, grandes gestoras, tesourarias de empresas e até governos. A BlackRock
a maior gestora de ativos do mundo, lançou seu ETF de Bitcoin em janeiro de 2024, o IBIT, que se tornou um dos ETFs de crescimento mais rápido da história financeira. A Strategy, empresa norte-americana que utiliza o Bitcoin como seu principal ativo de caixa, acumula mais de 550 mil unidades atualmente. Mais de 130 empresas de capital aberto têm o Bitcoin dentro do seu balanço atualmente. Inclusive, aqui no Brasil, temos um grande exemplo, a Orange BTC. Os ETFs à vista de Bitcoin nos Estados Unidos acumularam mais de 120 bilhões de dólares sob gestão. Só em 2025, corporações e instituições compraram mais de 545 mil unidades de Bitcoin, enquanto os mineradores só produziram 97 mil unidades no mesmo período. Ou seja, a demanda institucional comprou quase 6 vezes a mais do que a produção de novas unidades pela própria rede. E aqui entra a diferença que muda tudo. Esses players não compram movidos pela euforia, não vendem movidos por pânico. Eles possuem estratégias de alocação bem definidas, compram de forma recorrente e nas quedas, muitas vezes compram ainda mais. O resultado? O mesmo Bitcoin que subia 500% e caía 80%, agora experimenta movimentos mais graduais. As correções, que antes eram de 80% ou até um pouco mais, agora estão na faixa de 30% a 50%. A volatilidade caiu e o ciclo ficou mais longo e mais lateral. Para quem esperava aquela euforia dos ciclos passados, pode ser até frustrante. Mas para quem tem um pouco mais de entendimento sobre o mercado, enxerga nesse movimento um sinal de maturidade. E aqui é importante fazer uma distinção. Os ciclos do Bitcoin não acabaram, eles apenas mudaram de referência. Antes, o relógio era o halving. Agora, tudo indica que tudo isso está conectado cada vez mais com ciclos de liquidez global. Quando os bancos centrais injetam dinheiro na economia, reduzem juros e expandem o crédito, o capital flui para os ativos de risco. E o Bitcoin, agora integrado a esse sistema financeiro tradicional, acaba reagindo a esse fluxo. Não é mais só o halving aconteceu, o preço sobe. E sim, há liquidez no mundo para que as instituições, as grandes gestoras, as grandes empresas possam alocar seu capital em Bitcoin? Esse ciclo de liquidez global tem duração em média de 5 a 7 anos, não de 4 anos. E é por isso que algumas pessoas, como Michael Saylor, acreditam que o ciclo de 4 anos do Bitcoin está morto. A Grayscale publicou um relatório em 2026 declarando que esse ciclo marca o fim da teoria de 4 anos. Isso não significa que o Bitcoin parou de se valorizar, apenas o horizonte de tempo mudou. Quem entrou no Bitcoin esperando um resultado entre 2 e 3 anos, se baseando no comportamento dos ciclos anteriores, pode estar usando o mapa errado para navegar nesse território atual. Então, o que você, investidor iniciante, pode fazer com tudo isso? Primeiro, ajustar o horizonte de tempo. Se os ciclos estão se alongando para 5 ou 7 anos, o investimento em Bitcoin deve ser ajustado para essa nova janela de tempo. Não em meses, não em 2 anos. Quem tem pressa tende a sair no momento errado. Segundo, usar uma estratégia de compra e venda recorrente, o que chamamos de DCA. Em vez de tentar acertar o movimento perfeito de entrada, você compra pequenas quantias de forma regular ao longo do tempo. Isso reduz o impacto emocional das oscilações e alinha seu comportamento aos dos grandes players institucionais, que também compram de forma recorrente independente do preço de tela. Terceiro, entender o que você está comprando antes mesmo de comprar. Não só o Bitcoin, mas qualquer ativo do mundo cripto. Saber distinguir o que tem fundamento do que é especulação pura é a diferença entre construir patrimônio e perder dinheiro. E é exatamente aqui que eu quero te apresentar algo que eu desenvolvi para auxiliar quem está nesse ponto de partida. O método Torre foi criado para conduzir o iniciante do zero a fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. Ele cobre os fundamentos do mercado, traz um sistema de filtros para analisar projetos, define critérios claros de alocação e gestão de risco e inclui uma estrutura específica para momentos estratégicos dentro dos ciclos. Quando acumular, quando aguardar e como fazer o DCA
de forma inteligente, dentro de uma visão de longo prazo. Não é um curso de trade, não promete ganhos rápidos. É um método para quem quer fazer certo desde o início. Preparei uma aula gratuita onde eu apresento mais detalhes de como você pode fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá e acesse esse material gratuitamente. E para finalizar, o que você leva desse vídeo? O Bitcoin nasceu dentro de um ciclo de liquidez global e essa conexão nunca desapareceu. O halving continua sendo relevante, mas não é mais o único motor que movimenta os ciclos. A entrada do investidor institucional transformou o comportamento do mercado. Menos euforia, menos colapso, mais consistência e um horizonte de tempo mais longo. Isso não é uma má notícia para quem investe com estratégia. É exatamente o contrário. Nos próximos vídeos vou continuar aprofundando esse tema, porque entender o ciclo atual é uma das habilidades mais valiosas que um investidor iniciante deve desenvolver para navegar no mercado atualmente. Por isso, para que você possa acompanhar esses conteúdos, se inscreva no canal se ainda não está inscrito e ative os sininhos para receber as notificações quando esses conteúdos entrarem no ar. Deixe aqui seus comentários, suas reflexões, suas percepções sobre os ciclos do Bitcoin, assim também como sua opinião sobre o impacto do investidor institucional nos ciclos do Bitcoin. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, isso ajuda muito o crescimento aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, fique na paz, beijo no coração e até a próxima!